Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 7 de maio de 2021 e a pedidos em especial do Bruno Oliveira, eu resolvi compilar nesse vídeo uma série de informações sobre um tema que recorrentemente eu toco, que é a questão do determinismo climático. E basicamente separar em 3 pontos básicos: a definição do conceito e o seu histórico, a polêmica que ele envolve e depois uma discussão com relação ao conceito de possibilismo, que a meu ver remete a uma série de equívocos. Mas vamos lá. O determinismo climático, ele é uma tese bastante intuitiva. Ele é relativamente simples de você entender, simples de se aceitar, e por isso mesmo ele costuma ser, atualmente, ou pelo menos há um tempo atrás, uma espécie de anátema do universo acadêmico. Anátema no sentido de você, é uma coisa que você profere e te rende assim, uma espécie de condenação, né? Anátema, na verdade, é a condenação em si. É coisas daquela que você não pode dizer. Há uma extrema resistência a se falar isso. Bom, e basicamente ele diz que, nesse sentido específico, quanto mais contrastante for o regime de 4 estações de uma determinada região, mais os povos que lá se desenvolvem tendem a progredir mais em termos materiais, em termos intelectuais, porque o ambiente os força a isso. A pressão seletiva do ambiente os força. Ou seja, temos uma mentalidade aí basicamente consonante com a questão evolutiva. É a pressão do ambiente que termina determinando como que as coisas se adaptam, como que as coisas avançam, progridem, evoluem ou se mantêm estáveis. Tanto que, na verdade, é mais comum achar esse conceito como determinismo ambiental ou determinismo geográfico. E, na verdade, é até o tema da própria geopolítica, frequentemente. Mas eu gosto de enfatizar essa questão climática, porque eu acho que é a mais relevante, porque se ao longo do globo demais condições geográficas tendem a variar, ao menos na faixa da zona temperada, as condições climáticas se mantêm mais ou menos padronizadas, ou seja, com aquele rigor de estações distintas. O problema é que, frequentemente, quando se vai tocar nesse assunto, costuma distorcer o conceito, né? Muita gente costuma dizer que é quanto mais frio o ambiente. Não, não é quanto mais frio. E, inclusive, até colocam isso como contra-exemplo, que senão os esquimós deveriam ser os mais avançados. Não é quanto mais frio, é quanto mais variável. E quanto mais estável, a tendência é que, por uma série de fatores, as populações que lá vivem se desenvolvam menos por falta de necessidade, porque não tem necessidade. Simples assim. Isso aí já sinaliza o primeiro ponto de divergência com relação às alegações que tentam fazer disso um cavalo de batalha político-ideológico. Mas vejamos, eu não vou passar pelo histórico disso, porque isso aí você acha fácil. Qualquer lugar que você procurar determinismo climático, ambiental, você vai achar lá o básico sobre o histórico, sobre o Friedrich Hatzel. Mais me interessa, que é o alemão que popularizou mais o conceito, mas o que mais me interessa talvez seja apontar que já lá no século IX, lá no Oriente Médio, o filósofo Al-Jarriz, ele já é reconhecido como alguém que tocou nesse assunto. E o Al-Jarriz é muito interessante, porque ele também é alguém que antecipou a percepção evolutiva. Século IX depois de Cristo, filósofo muçulmano, na era das luzes do Islã, ele antecipou o pensamento evolutivo em grande medida, né? Dizem alguns que, na verdade, ele estaria repercutindo textos perdidos de Aristóteles. Não há muito como saber isso, porque a maior parte das obras aristotélicas se perdeu. É possível, mas eu acho um pouco difícil, porque é fácil perceber o fixismo da doutrina aristotélica. Mas deixando isso de lado, o fato é que essa ideia do determinismo climático, ou geográfico em geral, ela aparece desde sempre na história, inclusive até nos gregos antigos, porque ela é muito evidente. O problema é que ela foi utilizada, ou pelo menos ela tem um enorme potencial de utilização para que você justifique, por exemplo, a postura colonialista, porque de uma certa forma você dizendo que os europeus são mais avançados por causa desse determinismo climático, no primeiro momento você elimina aquela discussão mais tendente a preconceito de que são superiores por uma natureza intrínseca. Você pode dizer, não é uma questão de raça, não é porque é branco, mas é porque nessas condições ambientais foram forçados a se desenvolver. Mas de um modo ou de outro, isso pode acabar sendo utilizado para legitimar as posturas colonialistas.
Então esse é o principal motivo de por que essa temática do determinismo climático e geográfico em geral é mal visto, ou pelo menos era mal visto, foi mal visto durante muito tempo na academia, especialmente durante o século XX, né? Até porque é fácil constatar que isso era uma espécie de senso comum em vários períodos históricos, e ele enfraquece no século XX, pelo menos, principalmente na segunda metade do século XX, principalmente por causa da hegemonia que teve as doutrinas culturalistas, e aí que eu chamo de deterministas culturais. E aí elas vão se opor a outras formas de determinismo. E aí tem aquela questão do politicamente correto, porque é uma doutrina racista, foi aproveitada pelos nazistas e foi mesmo. Então, como é uma coisa que legitima o racismo, então você não pode aceitar, não pode falar. Então, esse é o motivo do tabu relativo à questão do determinismo climático. Eu retomo aquela posição originária. Quando você coloca isso dessa forma, você neutraliza a simples noção de uma superioridade racial apenas pela aparência fenotípica. Você vê que a questão não é essa. A questão é que o ambiente te obriga a desenvolver. Mas alguém pode retomar esse mesmo elemento e simplesmente inverter o raciocínio mantendo a mesma característica de legitimação etnocêntrica. Então sim, isso gera um problema. Mas é aquele negócio, o potencial de dano, de mau uso de um determinado conhecimento não deveria jamais ser utilizado para negar o conhecimento em si. E apesar de uma série de pontos a serem considerados, é extremamente autoevidente essa correlação entre esses climas mais temperados e as nações mais desenvolvidas, e mesmo as regiões mais desenvolvidas dentro de uma determinada nação. Isso deveria nem citar, mas é autoevidente. Você vai ver todos os países considerados mais avançados, mais desenvolvidos do mundo, estão em zonas temperadas. Às vezes a gente se engana por causa de alguns estereótipos, né? Muitas pessoas às vezes veem determinadas regiões que acham que são mais equatoriais, que na verdade não são. Mas se você for observar bem, isso é uma constante em todo mundo, inclusive dentro dos países. A ponto de você observar com facilidade que no próprio Brasil, as áreas mais desenvolvidas são mais para o sul, ao passo que nos Estados Unidos é o contrário. Isso é uma tendência generalizada, você verifica isso na África também. É claro que há umas sutilezas também, porque no caso do Brasil, por exemplo, a gente não tem, nem mesmo nos lugares mais extremos do extremo sul, um regime de classificações rigorosamente bem definido. Mas qualquer coisa, também não é difícil você admitir, pelo menos em determinado tempo, que dentro da América do Sul, os países mais desenvolvidos são a Argentina e Chile. Então isso é muito claro. Agora, só que aí já tem uma armadilha. Por que eu não coloquei que geralmente são os países, as regiões onde os povos se desenvolvem? Isso não se aplica, evidentemente, aos países colonizados, porque aqueles povos não se desenvolveram ali. E aí é que tem também a outra pegadinha. Esse determinismo climático, ele tem que se aplicar àqueles povos que se desenvolveram ali. Mas depois, quando esses povos saem daquelas áreas, eles tendem a ir colonizar outras áreas com as condições climáticas similares às deles, onde eles são melhores adaptados. Então, você observa que é uma das coisas que explica aquela distinção entre a colonização do norte e a do sul, que as colônias do norte, Estados Unidos e Canadá, principalmente, foram colônias de povoamento. As pessoas foram morar lá, aproveitando mais ou menos a similaridade climática das suas noções de origem. Enquanto na América do Sul predominaram as colônias de exploração. Eles vieram basicamente explorar recursos, mas só vieram mesmo passar a habitar aqui mais ostensivamente por meio de pressões mais radicais, como por exemplo é o caso da fuga da coroa portuguesa do Brasil devido às guerras napoleônicas. Então, de uma certa forma, isso se retransmite pelo processo colonizatório. Agora, também, mesmo que seja uma região já de clima equatorial, mas que seja integralmente colonizado por uma força que vem dessas zonas temperadas com um propósito de mais de povoamento do que de exploração, tenderá também a manter um pouco desse desenvolvimento. E a questão por quê? Por que essa pressão funciona dessa determinada forma? Não é tão difícil a gente observar isso. Quando você tem um regime de 4 estações bem definidos, você tem que se adaptar basicamente a essas 4 condições específicas, não só o frio, o extremo e o calor.
Ou seja, assim, os povos que aí vivem são capazes de sobreviver tanto no frio quanto no calor. Ao passo que alguém que vive apenas num clima mais homogêneo só tem uma resposta adaptativa. Um esquimó, evidentemente, não tem condições de se dirigir para uma área extremamente quente do globo. E a mesma coisa, um índio da área equatorial amazônica não tem condições, não estão adaptados a sobreviver em áreas polares. Mas aquele que vive em climas temperados tem o hábito, já tem as aptidões necessárias para se dar bem em climas distintos. E por isso os grandes colonizadores, em geral, são dos climas temperados. Eles são capazes de se adaptar a mais de uma situação. Além disso, o fato de haver um regime de 4 estações, ele exige um planejamento de longo prazo. Você tem que estocar materiais para o inverno, você tem que se abordar em situações diferentes, não apenas o frio e o calor, mas também as alterações dos regimes de chuvas, também as alterações da época que é mais favorável para o plantio e para a colheita, que varia. O fato de que na primavera é que as coisas florescem mais, o fato de que no outono você tem um clima mais equilibrado. Então você tem respostas adaptativas variadas que, por exemplo, um povo que vive em um ambiente extremamente homogêneo não precisa ter. Por mais hostil que seja a selva amazônica, é o fato que ela é constante. Tem uma variação, às vezes uma época do ano chove um pouco mais, um pouco menos, mas a variação é quase que insignificante, é uma tendência constante. E assim você não tem nenhuma noção muito clara de ciclos, além dos ciclos autoevidentes, que são o ciclo de dia e de lua, né? E quanto a alguém que vive no regime de 4 estações, passa a ter uma noção mais clara de ano, dividido em 4 partes. E talvez acho que aí reside o elemento mais interessante, porque você ter essa percepção quaternária de realidade, de 4 fases distintas, vai desenvolvendo um potencial de entendimento mais sofisticado. Vai facilitando com que surjam modos de pensamento que estão adaptados a essa dinâmica. E aí você permite fazer uma série de abordagens, como por exemplo fazer analogias disso com os estágios da vida, que é a primavera é a infância, a adolescência o verão, a idade adulta o outono e o inverno a velhice. Te permite fazer leituras históricas, lhe permite fazer leituras místicas, onde você associa esses elementos, lhe permite ter a noção de quaternária, de 4 elementos, ou seja, essa estrutura natural que te abrange, associada aos ciclos lunares e solares, te dá uma visão de ciclos astronômicos universais muito mais sofisticada. Então incita e facilita o desenvolvimento. Portanto, são vários fatores que fazem com que as civilizações que se desenvolvam em climas temperados tenham essas vantagens por pressão seletiva, mas também por um legado de elementos simbólicos e correlativos que ela pode usar para aperfeiçoar seu sistema de pensamento. Mas bem, o problema que a gente sempre observou é essa questão do mau uso desse tipo de sistema para legitimar esse pensamento, para legitimar posturas invasivas, colonialistas, posturas racistas, de superioridade de um povo sobre o outro, o que é bastante polêmico, né? Porque eu coloquei que isso deixa bem claro que não é uma simples questão genética, não é uma simples questão de você ser um descendente daquilo no primeiro momento, mas é uma questão que o ambiente te molda. E aliás isso é um problema de percepção generalizado quando se fala em questão evolutiva, essa dificuldade que muitas pessoas têm de perceber que você não tem que depositar suas fichas no determinismo genético. Não é uma questão de determinismo biológico, é uma questão de determinismo ambiental. É o ambiente que molda as espécies. Agora, é claro que uma vez moldadas, essas espécies vão engendrar uma tradição genética que aí sim pode ser vislumbrada e pode ser utilizada de uma forma mais com finalidades racistas. Mas a gente tem que encarar o fato como ele é. E talvez um dos maiores problemas, não é nem tanto esse, mas o modo confuso como se entende o conceito de determinismo, que se fala abertamente num determinismo biológico, num determinismo geográfico, ambiental, climático e num determinismo cultural. E aí, pela leitura, pela minha experiência, eu posso dizer muito claramente, por exemplo, não existem determinismos biológicos no sentido simplificado do termo, onde o determinismo seria uma coisa que impõe absolutamente tudo. Você não vai encontrar nenhum
biólogo, nenhum evolucionista, pegando a ideia de que todas as características humanas são necessariamente definidas apenas de forma natural, apenas pelo âmbito biológico. Nenhum. Todos eles vão admitir claramente a influência cultural no fenômeno humano. Infalivelmente. Agora, quando a gente vai para o lado contrário, aí isso sim, eu garanto. Tem muita gente que diz que a determinação humana é absolutamente cultural. Que o que tiver de natural, se tiver, é totalmente irrelevante. Então, essa mentalidade de um determinismo extremo, que é extremamente frequente do ponto de vista culturalista, ela tende a pressupor que os outros pensam de forma simétrica, e não pensam. Daí surgiu uma reação de, às vezes, em vez de utilizar o conceito de determinismo, passou-se a utilizar o tal do possibilismo, que aliás eu acho que a terminologia é péssima, mas é uma versão em tese enfraquecida, que está dizendo que não é que o ambiente determina totalmente isso, mas é que ele influencia fortemente, ou pelo menos pode influenciar. Só que na verdade isso é uma falsa discussão, porque qualquer um que faça uma análise honesta e minimamente criteriosa de uma questão dessas, sabe que quando você, mesmo que você coloque predominante, nunca é absoluto. Mesmo qualquer pessoa que tenha pensado com cuidado dessa questão de um determinismo climático, seguramente nunca pensou que absolutamente todas as características são determinadas pelo clima e que nada mais é significativo. Com certeza não. É uma característica dominante, é uma característica que dá uma gênese para alguns fenômenos e que pode predominar em frequentes situações, mas que pode ser contrabalançada por outros fatores também, por a interação com outros povos, com outros elementos não exatamente climáticos, com elementos geográficos de origem não climática, ou mesmo uma tradição cultural mais difícil de você rastrear em termos de evolução histórica. Então eu acho que essa versão enfraquecida que passou a utilizar essa terminologia de possibilismo, ela é apenas uma versão constrangida que na melhor das hipóteses é bem intencionada por reagir a supostos excessos de um determinismo excessivo que via de regra não existe. Então, quando a gente fala, olha, eu estou simplesmente colocando, essa observação é clara, os países em climas mais temperados tendem a ser, em geral, bem mais desenvolvidos, isso é muito evidente. Agora, isso significa uma determinação absoluta, que não tem nenhum tipo de exceção? Não. Mas tem uma predominância, uma característica clara. Isso serve para legitimar uma série de coisas ou outras. Isso é questão que fique aberto. Mas, no geral, não serve para legitimar posturas de discriminação racial, por exemplo. Isso não faz sentido. É preciso tomar muito cuidado com o modo como tem se utilizado, se tem abordado essas questões. Porque elas têm sim esse potencial de mau uso, mas ao você rejeitar em total o sistema de pensamento pelo risco do mau uso, o que você faz é fazer um uso ainda pior das suas aptidões, porque você se emburrece, diminui sua capacidade de observar a realidade, de fazer uma análise criteriosa, e acaba caindo numa situação pior, porque quando você passa a fomentar um determinismo cultural excessivamente relativista, excessivamente flexível, você abre caminho para formas de discriminação, de racismo até piores. Na verdade é o que eu venho colocando frequentemente aí, inclusive na minha série de textos Racismo e Etnocentrismo. Sob a desculpa de combater um racismo, se abriu a porta para um ainda pior, nos quais nós temos que nos submeter à superioridade intelectual de povos de determinada região, porque eles construíram um discurso que nós temos que aceitar aqui, independente da nossa experiência. É o que vem acontecendo. Para criticar o racismo entre brancos e negros, a gente usa uma categoria desenvolvida nos Estados Unidos, que não se aplica à realidade brasileira, mas a gente força a aplicação, porque eles entendem melhor do que a gente. E dessa questão do determinismo climático tende a ocorrer a mesma coisa. Ao você rejeitar esse tipo de noção, você fica solto num universo de possibilidades culturalistas que frequentemente vão resultar na mesma coisa, vão resultar numa autoridade intelectual que tem que ser obedecida porque ela nos guia para um melhor entendimento das coisas independente da nossa própria experiência. Mas eu não vou me alongar mais, o tema é bastante diversificado, mas eu espero ter colocado os principais elementos aqui. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 7 de maio de 2021, e agradeço mais uma vez ao Bruno Oliveira por ter cobrado essa temática. E eu vou fechando esse vídeo apenas 20 minutos. Obrigado pela atenção.